Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Evandro Canelo. E esse vídeo de hoje vai ser um react a um vídeo do Raul Sena, o investidor sardinha. Muita gente pediu para eu fazer um react desse vídeo dele, onde ele fala que consórcio é o pior negócio para se fazer. Aqui o título, a headline do vídeo dele é "Por que consórcio é a pior coisa que você pode fazer?" Vale a pena fazer consórcio? Então vamos descobrir, vamos ver o que ele falou aqui sobre consórcio. Eu, como educador financeiro especialista em consórcios, também pós-graduado em gestão de investimentos e educação financeira e com formação em contabilidade, além de ser fundador do Grupo Ritsul, que você sabe que é uma corretora que trabalha com consórcios, mas também com financiamento e empréstimo com garantia de imóvel. Vou reagir a esse vídeo e vamos ver o que ele fala aqui sobre consórcio. Vamos ver se ele fala certo, se ele fala errado, vamos desmistificar algumas coisas aqui para vocês. Vamos lá. Então vamos lá? Bom, recebi uma pergunta estranhíssima essa semana no Instagram e é uma pergunta que eu venho recebendo há meses, na verdade. Vale a pena investir em consórcios em 2024? Não, você não ouviu errado, não. A pergunta que andam me fazendo é se não vale a pena investir em consórcio. Daí você pensar, Raul, mas as pessoas ficaram estúpidas de repente? A questão é, como é que você vai investir em algo, Raul? Se eu vou investir 100 mil no consórcio e no final vou ter uma carta de 95, né, que eu tive que pagar a administração? Na melhor das hipóteses, porque não é bem assim. Então, como é que eu poderia ganhar algum dinheiro com isso? Bom, ficaram famosos alguns caras nos... Já vou pausar aqui e, primeiramente, se você está assistindo esse vídeo e você já fez consórcio, se você investe em consórcio, já fique ciente que ele está chamando você de idiota e estúpido, tá? Eu invisto em consórcio, não me considero um estúpido, um idiota, como ele está dizendo aqui, mas ele está chamando você de estúpido. Primeiro ponto. E os shorts e afins da vida, que eles definem o seguinte, né? Você vai pegar ali, vamos supor que você tenha 100 mil, você dá 20 mil de entrada no lance do consórcio, investe 80 mil e paga as parcelas ali com o dinheiro que tá investido, né? Com 1% ao mês ali. E aí a matemática freestyle começou, né? Raul, mas por que esse raciocínio é um raciocínio estúpido e não faz sentido nenhum? Decidi fazer o vídeo aqui porque realmente, quando uma pessoa perguntou, achei ok, duas pessoas perguntaram, achei ok, 100 perguntaram, achei ok, agora tá sendo uma média aí de 50 envios por dia disso no meu Instagram e eu vou explicar pra vocês do porquê que isso não faz sentido nenhum. Então o que esses caras estão dizendo normalmente, né, é que você pegaria esse dinheiro, investiria, você não teria imobilizado o seu capital, você ia utilizar o próprio dinheiro do rendimento para pagar a parcela. Nessa mesma analogia, você poderia simplesmente pagar a parcela de um financiamento ou de qualquer coisa do mesmo jeito, né, se isso funcionasse. Mas por que esse raciocínio é completamente alucinógeno, né? Principalmente para o consórcio e um pouco menos para o financiamento. Em alguns casos, aqui eu vou deixar o vídeo para vocês, o financiamento de imóveis pode até fazer sentido. Aí você vai falar, Raul, você está falando mal de consórcio porque você defende investimentos. Pelo contrário, meus lindos, eu sou correspondente bancário, sabe o que significa isso? Eu tenho uma agência de banco, eu simplesmente posso vender consórcio. Inclusive, para o banco que eu tenho um contrato, eles vendem consórcio. Olha a sua surpresa, que interessante. BTG Pactual, né? É parceiro aqui da nossa empresa e eles vendem consórcio e eu tô aqui falando mal de consórcio. Eu poderia ganhar bastante dinheiro se eu falasse bem. Se eu falasse bem uma única vez só e colocasse um link aqui, eu acho que eu conseguiria ganhar pelo menos uns 30 milhões de reais. Olha que maravilha, né? Então, tô aqui falando do lado de quem tem esse produto, inclusive, em catálogo. Mas vamos compreender para vocês o porquê que esse raciocínio não faz nenhum sentido. Primeira coisa é, quando você pega esse dinheiro, eles falam, você coloca no investimento da Tesouro Selic ou num CDB, eles falam vários investimentos básicos porque eles não têm noção nenhuma de investimento, você aloca... Aqui eu já tenho que parar porque eu já mais ou menos imagino o que ele vai falar. E como ele ofende aqui diretamente, dizendo que os profissionais não têm a menor noção de investimentos, eu preciso defender, porque como eu disse no início, eu tenho pós-graduação em gestão de investimentos e educação financeira. Então eu entendo de investimentos. Eu entendo não apenas de investimentos básicos, até porque eu sou investidor profissional. E para você ser investidor profissional, você tem que ter uma certa quantia de dinheiro aplicado. Eu tenho gestão profissional de patrimônio. Cuida de todo o meu patrimônio, então eu entendo. Eu invisto em CDB, invisto em tesouro, invisto em renda fixa, eu invisto fora, eu tenho offshore, eu tenho holding patrimonial, então eu tenho diversos investimentos, a minha carteira é bem diversificada, invisto em ações tanto do Brasil quanto do exterior, fundos imobiliários e consórcio. Então eu tenho um portfólio bem diversificado e posso falar para vocês com propriedade tanto de teoria, porque eu estudei, e prática, porque eu vivo isso e eu faço isso. E aqui ele está tentando denigrir a imagem dos profissionais. Claro que tem profissionais que realmente não entendem, como em todo o mercado tem os bons e tem os ruins. Assim como no mercado que ele atua, que é o mercado de distribuição de valores mobiliários, também tem os bons e tem os ruins.
Você aloca esse dinheiro lá e você vai ter uma rentabilidade aí de 1% ao mês. É verdade que existem investimentos que pagam 1% ao mês no Brasil, Cazé? É verdade, tem CDB pagando 14 hoje. Só que a grande questão é que você vai ter que pagar a alíquota regressiva de IR de 22,5%. E o dinheiro não é sacável todos os meses, né? Você tem CDB... Nesse ponto aqui, eu tenho que concordar com ele. Realmente tem alguns lunáticos que vendem consórcio e que falam isso. Que você vai utilizar o dinheiro do rendimento de uma aplicação financeira como um CDB ou um título Tesouro Selic para pagar a prestação do consórcio. Isso não é possível que seja feito. Pode ser feito? Pode, mas a partir do momento que você fica resgatando todo mês, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Então isso não é factível, além do mais que você vai destruir o efeito bola de neve, que é justamente o ganho de capital, juro sobre juro. Quanto mais tempo você deixa aplicado até o vencimento do título, menor vai ser a tua alíquota de IR e mais dinheiro você vai ganhar. Então, não é dessa forma que se faz, mas eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês quais as formas vocês utilizam para investir com consórcio e ter retorno. Eu já vou mostrar isso para vocês. Vamos acompanhar o que ele vai falar aqui a mais. CDBs com liquidez, mas ainda assim você vai ter que pagar ali aquele dinheiro. E quando o investimento de renda fixa em tesouro, por exemplo, é tirado antes dos 30 dias para pagar a parcela, você vai deixar um bom dinheiro de IOF ali. Então não tem como você pegar esse dinheiro e ficar fazendo retiradas mensais. Ainda que você pudesse, você poderia colocar no debenture, por exemplo, ou num CRI e num CRA, teria um risco maior, mas você poderia ter o recebimento mensal. Esse dinheiro não seria suficiente para custear a parcela. Por quê? Porque a parcela de todos os consórcios, elas se reajustam por índices inflacionários, seja o IGPM ou o IPCA. Então você tem ali uma parcela, quem tem consórcio comenta aí pra mim. Você tinha uma parcela que você pagava R$ 700, de repente, né, se for ajustada pelo IGPM, por exemplo, ela pode ter subido até para 1.000. 1.100 em 3, 4 anos. E se for reajustada pelo IPCA também, ela pode ter subido aí para pelo menos 980, 940. Enquanto isso, você ficou fazendo saques do seu dinheiro que estava disponível lá. Se a amortização de juros foi constante, a parcela foi estável, no caso do debênture, de um CRI e de um CRA. E se não foi constante, você teve que fazer essas retiradas pagando o IR ali e recebendo um valor cada vez menor, né? Então, de um lado, você teria parcelas decrescentes, do outro, parcelas crescentes. Não faz sentido nenhum. E você, no final, além de tudo, teria uma dívida gigantesca. Porque se você fez essa retirada e não deu para pagar o saldo devedor total daquele consórcio, você teria que gastar cada vez mais dinheiro. É, que a ideia aqui não é isso. Pensa, se você, por exemplo, compra um título do Tesouro, um IPCA mais 2035 com pagamento de juros semestrais, cupom que a gente chama, você poderia, porque você tem o dinheiro aplicado e cada 6 meses você resgata o rendimento com uma alíquota um pouco menor de imposto de renda e poderia pagar as parcelas. Mas não é esse o negócio. O negócio aqui é o seguinte, vamos dizer assim, digamos que você tenha R$500 mil hoje aplicado, seja em qualquer aplicação financeira do mercado, que não é um investimento, isso também vou falar, porque eles falam que consórcio não é investimento. Na verdade, CDB, LCI, título do Tesouro não são investimentos, tá? Depois eu explico um pouquinho mais isso para vocês aqui com a teoria, com estudos científicos. Então, assim, se você tem esses 500 mil, parece uma oportunidade de você comprar um imóvel. Você achou um imóvel, quer comprar ele à vista. Não vale a pena você tirar o dinheiro da tua aplicação financeira para você comprar esse imóvel à vista, porque você vai deixar de ganhar. Isso se chama custo de oportunidade. Você deixa de ganhar aquele juro do dinheiro que você receberia. Então, nesse caso, estudar uma operação de crédito, seja um consórcio ou um financiamento, pode fazer sentido, que aí você não tira o dinheiro da tua aplicação e também não utiliza o rendimento da aplicação para pagar a parcela da operação de crédito, seja um consórcio ou seja um financiamento. Você tem que ter a renda para que você consiga bancar a parcela desse imóvel. Então tem muito cliente que faz assim, eu em vez de eu me descapitalizar e mobilizar 500 mil, eu pego 250 mil, dou de lance numa carta de 500, ou financio 250, dou 250 mil de entrada, compro um imóvel à vista. Então é uma situação em que não é que você vai utilizar o rendimento da tua aplicação para pagar aquela dívida, mas você manterá a tua aplicação recebendo juros que pagarão conceitualmente o juro do financiamento ou da taxa de administração do consórcio. Então, no longo prazo, você combinando as estratégias, você vai manter dinheiro com você não vai se descapitalizar e você vai conseguir aquele bem de forma parcelada e, obviamente, pagando um custo por isso. Hoje, financiamento imobiliário, você vai ter um custo efetivo acima de 12% ao ano.
a Selic no estágio que está, subiu de novo para 11,25, então você vai pagar muito mais caro. E consórcio você vai pagar uma taxa de administração. Em média, você vai girar em torno de 1,5 ao ano de taxa, mais a correção. E INCC acumulado hoje, que é o principal índice que corrige os imóveis, está em 5,72. IGPM e IPCA geralmente é aplicado em consórcios de veículos. Alguns consórcios de imóveis utilizam INPC, alguns IPCA, mas é a minoria. A grande maioria dos grupos, dos bancos e das administradoras utiliza o INCC para corrigir tanto o valor do bem quanto o valor das prestações. A prova é que os consórcios são os produtos que as pessoas mais deixam de pagar no Brasil. Para vocês terem uma ideia do tanto que isso é grave, né, esses abandonos dos consórcios, de pessoas que simplesmente começam num grupo e deixam de pagar, no Brasil hoje, de pessoas que foram contempladas e que ganharam mesmo, a gente tem 2 bilhões de reais abandonados em consórcios aí. O que acontece? A pessoa... Isso aí que ele está falando é uma informação errada, porque não são pessoas que contemplaram e deixaram de utilizar o dinheiro. Isso são recursos não procurados. Então, se você observar agora, inclusive o governo queria pegar lá, porque o Tesouro Nacional, ele veio com aquele comunicado de que tinha muito dinheiro parado em conta corrente, conta poupança, na casa de 8 bilhões de reais, e eles iriam incorporar isso às contas do Tesouro se as pessoas não procurassem esses recursos. Então no consórcio é a mesma coisa, nas contas de poupança é a mesma coisa, nas contas correntes dos bancos é a mesma coisa. A pessoa, sei lá, esqueceu o dinheiro lá e isso entra numa conta de recursos não procurados. E as instituições financeiras podem cobrar taxa para realizar a custódia desse dinheiro que não foi procurado, que tá lá esquecido. Agora, isso aí de ter desistente no consórcio, de ter recurso não procurado, eu pergunto pra você que é inteligente, que tá aí vendo esse vídeo, e pergunto até pro Raul Sena, se marca o Raul Sena aí depois pra ele responder aqui o meu react, se isso é culpa do sistema de consórcios, que é um sistema que tem isonomia, ou se é culpa da pessoa que desiste, se é culpa da pessoa que não se planejou. Falta educação financeira nessa pessoa para ela se planejar e manter a disciplina dos pagamentos em dia? É culpa do consórcio dela desistir? Não, não é culpa do consórcio. É culpa da pessoa. Cada um sabe. Então, se nós fôssemos medir o tanto de gente que entra em fundo de investimento e sai, tanto de gente que investe na poupança e depois no outro mês já tira, tanto de gente que compra CDB com vencimento lá daqueles banco com baixa liquidez, lá aqueles banquinhos com vencimento para 2, 3 anos e daí tem que sacar o dinheiro e daí vai ter que sacar antecipado, vai perder todo o rendimento. Então não adianta nós demonizar o financiamento, o consórcio, a aplicação financeira. É o comportamento da pessoa que está utilizando aquele sistema. É isso que a gente precisa avaliar. Agora, é claro, é natural falar mal do consórcio ou do sistema de financiamento, é mais legal, né? Imagina então, eu vou dizer assim, que financiamento é vilão para as pessoas adquirir a casa própria, porque tem pouco leilão de imóvel, tem pouca inadimplência no financiamento imobiliário? Não, tem muito, né? Então, não é o problema o financiamento, o banco. O crédito é uma dádiva desde que você saiba usar ele a teu favor. Você que tem que saber utilizar isso. Tanto é que tem muito mais crédito no mundo, gente, do que dinheiro. Depois que terminou a regra do ouro na década de 70, que pôde-se imprimir moeda sem lastro, antes, para eu imprimir, sei lá, $1 milhão, eu tinha que ter um lastro em ouro. Depois eu não precisei mais. Foi isso que fez a gente alcançar tanta riqueza como nós temos hoje no mundo. Essa é a dinâmica econômica hoje. Então, o crédito, que é o que mais se tem, é o que alavanca as pessoas, é o que acelera as conquistas. A gente não pode demonizar isso, porque toda a economia, todo o mercado financeiro gira em torno de crédito. Inclusive, os investimentos que eles defendem, que não são investimentos, são formas de poupança, assim como o consórcio, é você poupar. Vou dar um exemplo prático. Quando você compra um CDB, você não está investindo, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira. Usar aquele dinheiro para emprestar para outras pessoas. Mercado financeiro e economia existem 3 agentes principais. Os agentes superavitários são pessoas que têm um excesso de renda, e quando você tem um excesso de renda, você precisa poupar esse dinheiro de alguma forma, aí você vai destinar para diversas opções que tem no mercado financeiro. Existem as instituições financeiras que intermediam esse cara que é superavitário para o cara que é deficitário, que é o tomador de crédito. E você pode estar nas duas pontas. Eu, por exemplo, eu tenho superávit, mas eu ainda assim tomo crédito, porque o custo de capital de terceiro é menor do que o custo de capital próprio quando eu quero fazer um projeto de investimento. É aí que entra consórcio, financiamento, empréstimo, essas linhas que o mercado disponibiliza. Então esse agente financeiro ele vai intermediar entre quem está emprestando e quem está tomando. Aí você vai lá no banco e diz, eu quero investir, né? Faz investimento numa LCI, que é uma letra de crédito imobiliária, ou numa LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio. Quando você investe em um título desse, você não está investindo.
Você está emprestando dinheiro. O banco vai pegar esse dinheiro de você e vai te remunerar uma taxa X. E aí a LCI serve principalmente para quê? Para funding de financiamento imobiliário. Então esses outros influenciadores, eu não entendo por que eles defendem só investimento. Não financie tua casa. Não faça consórcio para comprar um bem. Invista e compre à vista. Tá, mas e se todo mundo só investir, Raul Sena? E aí? Não vai mais ter tomador, então? Ninguém mais toma crédito? E daí por que vai ter um investimento? Não tem um investimento em LCI se na outra ponta não tem o tomador de crédito. Quem vai de fato fazer o investimento é, por exemplo, a incorporadora. O cara é incorporador, ele tem uma incorporadora e ele vai subir lá um prédio com 48 unidades em cada torre. 2 torres de 48 o apartamento lá. Esse cara vai no banco, eu preciso de um crédito, ele vai lá na caixa, eu preciso de um crédito para eu fazer esse investimento. E isso é investimento. Então, do conceito econômico, hoje, convencionou-se no mercado utilizar-se equivocadamente esse CDB, Tesouro, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, o que for, toda essa sopa de letrinhas, convencionou-se chamar isso de investimento, mas isso não é um investimento real. O investimento real são máquinas, são imóveis, são veículos zero, são caminhões, é soja, é milho, é petróleo. Isso é a riqueza real. Os produtos financeiros eles foram apenas desenhados para ser comercializados em torno desses investimentos reais. Tá? Então não confundam as coisas. Comprou 5, 6, 7, 8 cartas, ela começou a pagar, ela não deu conta de pagar as parcelas, porque as parcelas vão aumentando, uma delas pode ter sido contemplada ou não, ela acaba nem percebendo, tá? A parcela ali é contemplada, mas a pessoa tá tão traumatizada com ter deixado de pagar as parcelas ali, ter recebido cobrança, etc. E daí as empresas de consórcio falam que você só vai receber no final do grupo, etc. Que as pessoas abandonam os consórcios no Brasil aí. Isso aqui... Não são as empresas de consórcio que falam que você vai receber só no final. O consórcio ele tem uma legislação própria ao investidor sardinha. Pode pesquisar aí a Lei 11.795 de 2008. Eu recomendo que você estude sobre isso. E eu vou recomendar um livro para você também, que é um compilado de estudos científicos sobre esse sistema, feito por PhDs em economia. Então, pessoas de renome que estudaram sobre isso. Daí você lê e pesquisa um pouquinho mais. Porque assim como o mercado de valores mobiliários tem a CVM que regula, o mercado de consórcios tem a lei própria e o Banco Central que fiscaliza e executa as normas do sistema de consórcio. Então não é a administradora que definiu isso, é a lei do consórcio sancionada em 2008. Só que a pessoa não vai receber só no final, ela pode ser sorteada no meio do caminho e receber de volta. Agora, volta a dizer, a culpa é do sistema ou da pessoa que ingressou em uma forma cooperativa de poupança e aí por algum motivo desistiu, não teve disciplina, não se planejou. Aí você pode falar assim, não, mas é que a parcela corrige e subiu muito. Esse é outro ponto que eu não entendo por que vocês batem tanto que, mas o consórcio tem correção, por isso não presta. Mas e financiamento imobiliário? Se você, como você disse, você é correspondente bancário, então você deve ter financiamento imobiliário no teu portfólio. Todo financiamento imobiliário tem correção do saldo devedor. Então não tem financiamento que não tem correção. Ou ele corrige pelo IPCA, você vai ter que pegar financiamento hoje com taxa pré-fixada mais IPCA, ou você vai ter que pegar um financiamento com taxa pré-fixada mais TR, ou você vai ter que pegar um financiamento com taxa pré-fixada e mais o rendimento da poupança. Isso tudo é correção. Quando o banco vai estruturar como ele vai te emprestar o dinheiro para um financiamento, ele vai analisar várias coisas. O risco do tomador de crédito, o lucro que ele tem que ter, as despesas obrigatórias do banco, obviamente, toda a parte estrutural e operacional do custo do banco. Ele vai ter que avaliar os impostos e ele avalia o cenário macroeconômico, porque ele vai te emprestar dinheiro para daqui 30 anos, 35 anos, 25, 20 anos para você pagar. Então ele precifica e traz isso a valor presente e é assim que se forma a taxa de juros. Além disso, tem a correção do saldo devedor. Tudo tem correção. Aí você diz para a pessoa não fazer consórcio porque tem correção, mas incentiva a pessoa a ficar no aluguel e o aluguel não corrige pelo IGPM todo ano. E aí essa correção você paga para quem? Para você mesmo e para os outros participantes, igual é no grupo de consórcio, ou você paga só para o dono do imóvel? Então, a economia ela é dinâmica. Se não tiver indexador de preços numa economia, se não tiver preços, a gente perde referência. Isso é natural, nem deveria estar sendo discutido. Viu, seu Raul Sena, eu nem deveria estar explicando isso para você. Porque você diz que é um cara do mercado financeiro, vende curso, ensina as pessoas a investir. Você deveria saber disso, não é mesmo? Então, por que você fala isso? É para ter um buzz ou é porque você não sabe?
que é assim que funciona. Isso aqui se refere a um prazo de meses, a gente não tá falando do histórico de consórcios, né? E aí você pode pensar, tá bom, mas se eu tenho um objetivo específico aqui para comprar, por exemplo, eu tenho um consórcio para adquirir um carro de 60 mil reais, uns poucos esses consórcios mais populares que agora estão em alta, né? Você teria um prazo de consórcio aí de 60 meses. E aí você pode ser um dos sorteados no primeiro mês, né? Eu posso ser sorteado aqui nos primeiros meses ou lá para os últimos. Você pode ter que esperar até 5 anos para adquirir um bem e você vai ter que ir reajustando esse preço da parcela e ainda que você seja contemplado, você vai ter que ir pagando por um bem que você já está usufruindo. O bem está diminuindo de valor e você está pagando cada vez mais ali. E você pode simplesmente não conseguir o bem, porque os caras te prometem tudo quanto é coisa. Não, esse grupo com em média tantos reais contempla, ou que isso aqui vai contemplar. Agora tem até a contemplação garantida quando você paga tipo 40, 50% do bem, que daí... Então, aqui o que você está sugerindo é que então a pessoa compre à vista, mas será que é mais rápido ela investir, aplicar o dinheiro, ou ela fazer um consórcio para adquirir o bem, ou ela financiar e comprar o carro? Se ela financiar e comprar o carro, ela já está usufruindo do bem, ela vai pagar a taxa de juro pela aquisição do carro. Hoje, em média, o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, para veículo é uma média de 2% no Brasil, tende a subir mais, porque a Selic está subindo. Aí ela já vai usufruir do bem e vai pagar um custo por aquilo. Tá tudo certo, se ela precisa trabalhar com esse carro, vai lá, financia e compra. Mas o que vocês, influenciadores do YouTube aí de finanças, pregam é que a pessoa deve investir para comprar à vista. Eu vou compartilhar minha tela e vou desenhar um cenário. Vamos entender se é mais fácil eu ir investindo dinheiro para comprar um carro à vista ou se é melhor eu fazer um consórcio. Qual será que é mais rápido? E qual será deles que realmente preserva meu poder de compra? Então você fala aí de um carro de 60 mil, vamos fazer uma simulação aqui. Vou abrir uma calculadora aqui e vamos simular. Digamos aqui que você tenha R$1.000 por mês para você investir e comprar um carro. E um carro de 60 mil. Então, todo mês você investe. Hoje o juro, a Selic está 11,25. Isso vai dar uma taxa equivalente 0,8924. Então você tem hoje aí um rendimento de 0,89 se você conseguir aplicar 100% CDI, o que eu acredito que é bem difícil, R$1.000 por mês de aporte a 100% do CDI, talvez um Tesouro Selic, mas lembrando, eles têm vencimento, então não é... Você tem que comprar o título, aí todo mês você vai ter que comprar o título. Não é que nem poupança que você vai lá depositando e todo mês é juro sobre juro. Então, se você aplicar por 60 meses, R$1.000 a 0,89, você vai ter investido 61 mil e no final você vai ter 80 mil. Só que, pensa assim comigo, será que daqui 5 anos o carro que hoje vale 60, você consegue comprar por 80? Que aqui eu não estou corrigindo o aporte, certo? É você corrigir o aporte para preservar teu capital, se você quer acompanhar a inflação. Então você teria que corrigir esses R$1.000 pelo menos 5% ao ano, porque ó, hoje, vamos pegar 80 mil daqui 5 anos, ó, 80 mil daqui 5 anos vale quanto? Descontando a inflação. Então, em 5 anos a 5%, 80 mil, 5 anos, 5% de inflação, vai valer 62 mil. Então, será que... Agora eu vou pegar esses 60 mil de hoje e vou elevar pela inflação durante 5 anos. Então, 5% de inflação durante 5 anos é 80 mil. Será que o carro que hoje vale 60, daqui 5 anos vai ser só 80? Quanto que valia os carros antes da pandemia? Me fala, comenta aqui no vídeo se aumentou muito o valor dos carros. Então esse é o problema de investir. Pode ser que você chegue lá no final do prazo e não tenha o valor suficiente para comprar o carro à vista. Outra coisa, se você compra esse carro à vista, existe uma coisa que se chama custo de oportunidade. Somente 37% da população brasileira consegue investir hoje. Então consegue formar poupança. Imagina você poupar 80 mil, você tem lá, você investiu 61 mil, ganhou 19 mil de juros, e aí você tem 80 mil. E aí você vai lá e compra o carro à vista. Você vai deixar de ganhar, 80 mil, você vai deixar de ganhar, isso se o CDI se mantiver, gente, nisso de hoje, né? A gente sempre tem que desenhar essa projeção, mas não sabe se vai se manter nisso. Então, você pega a 0,89, você tem um custo de oportunidade de R$700 por mês. Em um ano, você deixou de ganhar 8.900 de juro, tirando o dinheiro de lá. O custo de oportunidade em 5 anos, 56 mil. Sendo que você pode planejar um consórcio investindo bem menos, R$500 por mês. E aí que está o consórcio, justamente tem a correção de preços já no produto.
Então, se você faz uma carta de 60 mil hoje, com uma correção, por exemplo, pelo IPCA, correção do teu crédito, ele já vai garantir que você tenha poder de compra ao longo desse período. Então, mesmo que você seja o último, de ser o cara mais azarado, não conseguiu ser contemplado, nem por sorteio, não deu um lance, no final você consegue comprar o carro sem descapitalizar. Então, o que você pode fazer? Pega uma carta de 60 mil, hoje tem cartas de 60 mil que você consegue investir R$500 por mês, tem opções de você investir parcela reduzida, meia parcela, e você pode o quê? Planejar a aquisição desse veículo e também continuar investindo, entende? Então, com R$1.000, 500 você pode pagar a prestação da carta de crédito com o objetivo definido de adquirir esse carro, e os outros 500 você pode investir. Vai chegar no final do prazo, você tem os dois, você tem o veículo e ainda tem a tua aplicação financeira. Então é nesse ponto que consórcio pode te ajudar. Não precisa ser um ou outro, você não precisa ou investir ou fazer um consórcio. Se você tem capacidade, você pode fazer os dois. Combinar as estratégias para maximizar, potencializar as suas conquistas. E eu defendo a aplicação financeira, obviamente, porque eu sou educador financeiro, eu invisto no mercado. Eu defendo previdência, eu defendo seguro de vida, eu defendo consórcio, eu defendo financiamento, eu defendo investimento, porque cada um dos produtos financeiros foi criado para uma finalidade e vai servir para você em um determinado momento de vida e contexto. Então a gente sempre precisa avaliar o contexto individual de cada um. Não é possível generalizar, dizer que um produto é bom em detrimento do outro, que o outro é ruim, que o outro é bom. Você tem que saber usar. Esse é o segredo, saber usar, entender se é bom para você. E não ficar ouvindo tanto o pessoal aí de internet, porque eles querem atenção, então eles vão falar mal mesmo. Que pagando por um bem que você já está usufruindo. O bem está diminuindo de valor e você está pagando cada vez mais ali. E você pode simplesmente não conseguir o bem, porque os caras te prometem tudo quanto é coisa. Não, esse grupo com em média tantos reais contempla, ou que isso aqui vai contemplar. Agora tem até a contemplação garantida quando você paga tipo 40%, 50% do bem, que daí até no financiamento sua parcela pelo menos ficaria estável, né? Então não faz sentido nenhum para... Na verdade, esse é um plano de uma administradora específica, se chama Plano Pontual da Rodobens, é uma administradora que inclusive é parceira nossa, e não é 40%, 50%, são 11%. Então, em um plano, por exemplo, de veículo de 60 meses, se você investir 24 parcelas e não tiver sido contemplado, você tem direito a pegar o bem. Tá? É uma parceria com o Banco Rodobens e você vai continuar pagando igual a taxa, a mesma coisa que consórcio. Se depois de 6 meses você foi contemplado por sorteio, você antecipa 18 prestações e você consegue pegar o veículo. Então ele está falando alguma coisa que ele, de fato, ele não sabe, né? Ele ouviu alguém falar, ou ele leu em algum lugar e ele está falando ali, não é 40%, 50% do bem. Aquisição de bens, se você tem um prazo certo para adquirir, pode acabar se tornando um prazo incerto, e se você tem que dar essa antecipação tão grande assim, né, de 50%, 60% para você poder adquirir o bem, muitas vezes o juro que ia incidir sobre ele é muito menor, porque você vai lá e fala, mas não tem juro no consórcio, pergunta sobre a taxa de administração, se ela incide sobre as primeiras parcelas ou sobre as últimas parcelas, e também faz o seguinte questionamento, tem algum ajuste do valor da parcela? E eles vão falar, sim, mas o valor do prêmio também é reajustado. Ah, mas nesse caso, se eu já contemplei, o prêmio vai ser reajustado? No final vocês vão me devolver o valor que eu paguei de IPCA, de inflação ou de IGPM? Não. E aí você simplesmente coloca esse ferro lá. Outra coisa que as pessoas... Então, tu vê que ele fala mais uma vez, daí eu pergunto, viu, Raul Sena, se a pessoa quer comprar um imóvel, por exemplo, financiamento já entendeu que tem correção de saldo devedor além da taxa de juros. Mas se a pessoa quiser morar de aluguel, ela também tem correção. O aluguel também corrige, tudo no mundo corrige. Indexador de preço tem absolutamente tudo, eu não sei por que essa birra com indexador, com correção. Consórcio é um sistema isonômico, ou seja, o que é a isonomia? Todo mundo vai ter a mesma coisa ali, todo mundo vai pagar igual, todo mundo vai ter direito de ter acesso àquele bem de consumo ou um serviço pagando a mesma coisa, independente do período que ela foi contemplada. Quem contemplou no começo já está usufruindo do bem e vai conseguir usufruir dele e vai pagar o preço justo, só que a pessoa que vai ser contemplada lá daqui 5 anos, ela também precisa ter o crédito dela corrigido. Então, a correção não vai para a administradora. Como que a administradora vai ter que devolver a correção? Não é para a administradora, cara. A correção do preço do bem, onde todo mundo contribui com o mesmo percentual sobre o valor desse bem, vai para o fundo comum do grupo, é o caixa. É o caixa, é a arrecadação do grupo, para justamente contemplar e poder distribuir o crédito para as pessoas adquirirem o bem delas. Então, estude um pouquinho mais sobre consórcio antes de vir falar besteira. Porque o que você está falando é besteira, você passa vergonha. Se você for conversar com um profissional da área, alguém que entende mesmo, você vai passar vergonha. Porque o que você está falando aí não faz. A fonte que você tirou as coisas é a Arial 12. Pesquisa uma fonte séria. Ó, vou te recomendar esse livro aqui. Ó. Esse livro é um compilado, o Raul Sena, de
monografias em consórcio, cara, aqui tem estudos científicos riquíssimos, onde inclusive compara financiamento com consórcio, aqui prova que consórcio é um investimento, porque a própria aquisição do bem é um investimento, tá? Aqui os conceitos financeiros do negócio. Então eu recomendo aqui, ó, você tem análise de viabilidade de investimento com consórcio, investimento e financiamento, e você vai poder observar aqui. Então aqui tem estudo de VPL, né, valor presente líquido do projeto de investimento, taxa interna de retorno, payback, investindo em consórcio. Existem estudos, eu recomendo que você pesquise mais a fundo sobre isso. As pessoas não ficam atentas. Os consórcios de banco, eles pedem alguns tipos de garantia para operar. E agora você encontra consórcios na rua que não exigem nenhum tipo de garantia. Para eles não exigirem nenhum tipo de garantia, eles têm que ter um controle de grupo muito maior. Isso também é uma desinformação que você está espalhando, Raul Sena. O consórcio tem lei própria, é legislado. Se tiver algum consórcio que está sendo formado irregularmente, isso é fraude, isso é um consórcio irregular, ele não está regulamentado pelo Bacen, mas não tem produto sem garantia. Consórcio de imóveis, o bem fica alienado. Consórcio de bens móveis, seja veículo, moto, caminhão, ônibus, o bem fica como garantia. Equipamentos agrícolas, a mesma coisa. O único consórcio que não exige garantia real, mas exige aval, são os consórcios de serviço. Mas esses consórcios são aqueles consórcios para fazer uma cirurgia plástica, colocar um silicone, um serviço de pequeno porte, 20, 30, 10 mil. E esses não vai ter uma garantia real do bem, mas terá um avalista. Hoje, por exemplo, o Banco do Brasil, eles têm consórcio até para videogame. Consórcio sempre existiu, tem 6 décadas no Brasil. E o papel social, se você estudasse, soubesse um pouquinho mais sobre o papel social desse sistema cooperativo, você nem falaria mal, porque se você observar as notícias atuais, você está percebendo que, por exemplo, para quem vai financiar a casa própria, o funding está ficando escasso. Hoje o principal funding para financiamento imobiliário é poupança, FGTS e LCI. De tanto vocês falar mal de poupança, que paga pouco, que não sei o que não é investimento, e beleza, tem outras aplicações financeiras que remuneram melhor, mas o impacto social da poupança, como o funding para financiar a casa própria, é muito importante. Quando não tiver mais esse funding, as pessoas vão realizar o sonho de morar no imóvel próprio de que maneira? Elas vão fazer o que vocês defendem, pagar aluguel o resto da vida? Não, não é assim que funciona. A realidade, meu amigo, aqui no mercado, fora das telinhas do YouTube, é outra. As pessoas querem comprar casa própria. As pessoas trabalham para isso, para realizar o sonho delas. E aí só vai ter LCI de funding. E como que vai ser o financiamento imobiliário? Vai ficar cada vez mais caro, porque o custo de captação também é maior. Eu tenho LCI, por exemplo, me pagando 97% do CDI. Entendeu? Então, para quem está captando esse recurso, é mais caro, ele vai ter que emprestar também a uma taxa de juros maior e as pessoas não terão mais acesso. O consórcio entra como um autofunding, é autofinanciamento em grupo, então as pessoas vão se autofinanciar. Por que você acha que o consórcio está crescendo tanto? Não tem, é uma modalidade hoje que dá acesso ao mercado de consumo de bens e serviços que outras não proporcionam. Ele surgiu aqui no Brasil justamente por isso. Tínhamos lá na década de 60, com aquele plano do Juscelino Kubitschek, que investiu muito na indústria automobilística. Então você tinha uma produção massiva de bens de consumo como automóveis, mas você não tinha demanda suficiente e você não tinha crédito para absorver essa demanda. Surgiu o consórcio. Então olha o papel importante do consórcio economicamente, falando de macroeconomia. Além dele ajudar a escoar a produção da indústria, ele também traz previsibilidade de produção e regula oferta e demanda. Porque veja bem, eu não tenho a ponta de captação, que eu vou ter que captar via aplicação e depois emprestar e jogar crédito, moeda no mercado, que é isso que inflaciona, ok? Né? Você tem muito crédito. Política monetária, sobe a Selic para quê? Para aumentar a taxa de juros dos empréstimos e tirar dinheiro de circulação. Essa é a política monetária do Banco Central. Então, quando eu tenho o consórcio, eu tenho um comprometimento de renda futura, Raul Sena. Eu estou programando o consumo futuro, dando tempo para que a indústria e a minha demanda se prepare para atender essa oferta futura que vai ter. E em todo país que se preze, que seja de primeiro mundo e desenvolvido, eu sempre tenho uma poupança maior. E o consórcio é isso, é poupança coletiva, igual CDB, igual LCI, que são formas de poupança, não são os investimentos. Então, se você diz que, e vocês dizem que consórcio não é investimento, por que vocês não explicam que
Selic, CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, Tesouro IPCA também não é investimento, são títulos. Porque quando você que está vendo esse vídeo investe num título do Tesouro, você não está investindo, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, financiar a própria dívida pública. É assim que funciona o jogo, as pessoas precisam explicar as coisas. E ele não explica, ele está batendo no consórcio e o título do vídeo é por que consórcio é a pior coisa que você pode fazer, mas não mostrou nenhum dado ainda. Não trouxe uma fonte, não fez um cálculo, não provou matematicamente porque isso é ruim. Ele só tá falando e falando muita besteira. O que significa? Eles precisam receber um valor gigantesco logo na cabeça. Então tem grupos que agora estão cobrando 20% de taxa de administração, principalmente para aquisição de motos e dessas Shinerai também, que são motos também, né? Então esses grupos agora, que eu dei uma pesquisada aqui, olha que loucura, chega a cobrar 20% em cima de um consórcio. Então assim, se você tem 5 pessoas ali no grupo, elas basicamente compraram um bem a mais, né? Simplesmente para pagar essa administração. E aí, como tem um alto índice de desistência, porque as pessoas cada vez mais descobrem que esse negócio não serve para nada, vamos pôr num consórcio... Pô, o cara tá dizendo que o negócio não serve para nada. Tá, vamos por partes aqui. Taxa de administração é a remuneração do banco ou da administradora para gerir esse grupo. E ele fala que 20% é muita coisa. 20% hoje geralmente é cobrado em grupos de consórcio de imóveis, gente com bastante prazo. Então, tem grupos aí com 240 meses de prazo, você pega 20% e divide por 240, isso dá 0,08 ao mês. Faça vezes 12, isso dá 1% ao ano. Raulsena, tu pode abrir para o pessoal que segue você quais são as taxas de administração e de performance dos fundos que você distribui? Porque assim, eu tô dentro desse mercado também, então tem fundo hoje de investimento que vai cobrar mais de 1% ao ano de taxa de administração. Engraçado que isso aí para vocês não é problema, né? Come cotas também não é problema nos fundos. Por que vocês não falam sobre isso? E daí consórcio é problema ter taxa de administração, mas fundo de investimento não tem problema ter taxa de administração. Fundo de previdência, taxa de administração, alguns têm taxa de carregamento, as taxas de performance que vocês colocam no bolso, isso aí não tem problema. O spread, né? Porque você distribui valores imobiliários, então por que você não fala para tua audiência que quando você distribui um CDB para ele, você fica com o spread para você do book que você pega, por exemplo, lá do BTG? Por que vocês não falam isso? Não tem problema nenhum falar. Todo mundo tem que ganhar o seu, só que você fica batendo num outro mercado. Então eu tenho que expor também o que vocês do mercado de investimento, distribuição de valores imobiliários não falam para os clientes, né? A gente também tem que expor, então. Se você acha que taxa de administração de 1% ao ano é muito em consórcio, eu faço a pergunta para você. Você acha que taxa de administração de 1% ao ano em fundo de investimento é muito ou é pouco? Fala aí. Você que está assistindo esse vídeo, marca o Raulsena para esse vídeo chegar nele. Vamos ver se ele tem uma retórica. Sócio de 60 mil, você teria que pagar 12 mil, né? Espalhado ali em taxa de administração. Antigamente eles faziam o quê? Dividiam cada parcelinha, né? Com a taxa de administração. Mas se as pessoas deixam de pagar o consórcio porque acabam descobrindo que caíram na furada, o que eles começaram a fazer? Cobra os primeiros meses inteiros. Então tem gente aí que vai chegar a pagar 2 anos de parcela e quando vai ter lá, não tem valor nenhum à vista. Não é assim que funciona, porque pela legislação do Banco Central, a administradora pode sim antecipar taxa de administração, mas não pode antecipar todo o plano. Ela só pode antecipar o equivalente à remuneração dos representantes, dos vendedores e custos que ela tem para a operação. Então, não tem como antecipar. Hoje, numa taxa de 20, ele vai poder antecipar no máximo 4, 5% nos primeiros 18, 20 meses. Então, não tem como antecipar toda a taxa. O resto é diluído de maneira linear. Isso tem bem claro nos contratos de consórcio. Quando você for contratar um consórcio, é só você pedir que vai ter a diluição certinho da tua taxa de administração. Com a nova resolução 285 de 2023, isso ficou ainda mais claro. O consumidor tem muita clareza do que ele está pagando. Isso está lá descrito no contrato. Aí o cara fala, né, que é furada, que é lixo e tal. Eu vou trazer uns dados para vocês e para ele mesmo depois dar uma olhada, que ele não teve o cuidado de pesquisar. Eu vou trazer dados sobre o sistema de consórcios até setembro de 2024, que são os últimos dados que a gente tem. Só para você ter uma ideia do poder desse sistema, nós tivemos só nesse ano até setembro 282 bilhões de crédito comercializado. Isso é muita coisa. Vai passar de 300 bi. Isso vai dar 5, 6% do PIB do Brasil. Então é muita coisa. Todo esse dinheiro, de todas essas vendas, vamos dizer assim, já foram distribuídos 72 bilhões em crédito. Esse crédito foi distribuído na economia para aquisição de imóveis, para aquisição de equipamentos, para aquisição de veículos. E a verdadeira riqueza são os imóveis, os equipamentos das empresas, as máquinas, os veículos pesados que aumentam a nossa conta de investimento do PIB, a formação bruta de capital fixo.
E esse é um investimento. Por que um país hoje se desenvolve economicamente? Que ele tem investimento. O Brasil não tem grau de investimento. Por isso que as agências, elas classificam o Brasil como um grau especulativo no mercado financeiro. Porque enquanto você ficar só negociando papel, enquanto você não negocia riqueza de verdade, você só especula no mercado. O que gera riqueza, que gera emprego, é isso, mercado imobiliário. E o consórcio contribui diretamente para o fomento destas áreas. Então, a própria aquisição, quando eu comprei um equipamento para minha empresa, um caminhão, uma máquina com consórcio, eu já estou fazendo investimento. É por isso que consórcio ele já é um investimento, porque ele tem aquisição de uma riqueza já com uma finalidade. Ele não é especulativo, como, por exemplo, mercado de bolsa balcão, que é especulativo. Porque sabe quando você investe em uma empresa, vou dar exemplo aqui uma Petrobras, só quando ela faz IPO. Aí você vai comprar um pedacinho dessa empresa e você de fato investiu. É só nessa hora que a Petrobras recebeu o dinheiro do investidor. Depois as pessoas ficam negociando no balcão da bolsa, mercado secundário. Eu comprei a ação a 30, veio um movimento especulativo, ela foi a 36, eu vendi para você. Mas a Petrobras não está recebendo esse dinheiro, a gente está especulando entre nós. Então o mercado financeiro tem muita especulação e o Brasil, infelizmente, o grau é especulativo, não tem grau de investimento. Aí é uma série de coisas, né? Políticas econômicas, políticas fiscais, políticas públicas, são outras coisas, mas essa é a nossa realidade hoje. Então, como eu volto a dizer, consórcio tem um papel social muito relevante na nossa economia e no nosso país. Vocês não devem demonizar sem estudar primeiro. Vocês estão olhando só o micro. Comecem a olhar o macro desse sistema. E se fosse ruim, o BTG, que é um banco de investimento, não estava começando a distribuir consórcio. A XP também não. Por que esses players grandes agora estão olhando para esse mercado? Porque tem futuro aqui. Vocês podem ter certeza que vai continuar crescendo. E possivelmente, se a política nossa econômica não melhorar e a nossa fiscal não melhorar, a taxa de juros continuar subindo, talvez... Pode ser que seja um dos únicos fundings que a gente tenha para ter acesso ao mercado de bens de consumo e serviços, que essa é a finalidade do consórcio. Ele não foi criado para ser mais barato que financiamento. Ele foi criado para dar acesso às pessoas. E essa é a finalidade e ele cumpre esse papel social dele. Nenhum AV. Vai ter, por exemplo, assim, paguei 12 mil reais, vou ter de valor AV 580 reais, que foi realmente o valor que foi de saldo e o restante eu só tava pagando taxa de administração. Só perguntar, o cara tá te vendendo, você fala, é cobrada a taxa de administração no começo ou no final? Aí você já percebe que a armadilha tá ali, né? Quanto maior a taxa de administração, mais cedo ela é cobrada. O consórcio é tão bom, né, Raul, que só existe no Brasil. Acho que é proibido na maioria dos países, tá? Vários lugares. Ô, cara, vai passar vergonha, Raul, sempre, porque você é a fonte que eu disse, né? Fonte, palavras da minha cabeça. Fonte, Arial 12. Porque cita a fonte, cara. Aonde que tá dizendo que consórcio é proibido em outros países? Só para você ter uma ideia sobre a história do consórcio, eu vou pegar aqui no livro para você... Acho que eu já até deixei separado aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Citação do estudo científico, tá aqui, ó. De acordo com Mazzuccini, 2005, página 13, a primeira expressão do consórcio no Brasil surgiu ainda em 1900, com o chamado Clube de Mercadorias. Esse clube era formado por 120 participantes, cujo objetivo era adquirir bens por meio de sorteios. Foi regulamentado em 1917, pelo então presidente Venceslau Braz. Na década de 50, os imigrantes japoneses trouxeram para o Brasil uma espécie de consórcio de dinheiro que não cobra juros nem taxas de administração e não tem número fixo de participantes. O sistema é organizado por um OIA, um líder que forma o grupo. Quando o grupo se fecha, o OIA encarrega-se de organizar as reuniões onde são estabelecidas regras, valores das mensalidades e duração do grupo. Então, assim, consórcio no Brasil surgiu em 1962, lá com colegas lá do Banco do Brasil que formaram o primeiro grupo. Mas hoje já tem consórcio no Equador, já tem consórcio no Uruguai. Países da América Latina, pela própria dinâmica econômica, tem consórcio. Em países desenvolvidos, já testaram também essa ferramenta. Obviamente, pela dinâmica econômica, não funciona. Lá nos Estados Unidos, quando se tinha juros 0,25 ao mês, você tinha acesso a crédito muito barato e acessível, não tem por que você fazer poupança conjunta. Mas agora, com essa nova dinâmica econômica mundial, tende-se a ter mais inflação no mundo e provou-se já que os Estados Unidos, o juro já foi lá para uma banda, chegou até 5,5%. Se continuar essa tendência e chegar lá 6, 7, 8% ao ano, até nos Estados Unidos vai fazer sentido. Porque a partir do momento que a captação de recursos no mercado fica muito cara,
Você tem que se autofinanciar, não tem outra forma de gerar poupança. Raul, mas no caso, assim, de 99,9% da população brasileira, né? Eu não tenho aqui o dinheiro para adquirir um bem à vista, não consigo fazer esse negócio, vou investir por sei lá quanto tempo e depois eu faço a aquisição do bem, não é possível no meu caso, eu tô comprando uma moto às vezes para eu poder trabalhar, tô gastando uma grana de Uber, tô gastando uma grana de táxi, tô gastando uma grana de ônibus, eu tô simplesmente comprando alguma coisa para ter uma parcela que me elimina um custo lá na frente, tô com um dinheirinho que eu juntei aqui de uma demissão, de um acerto, né, sendo realista na situação do brasileiro, o que eu posso fazer? Bom, você realmente deve consultar o financiamento nesse caso. Não é uma alternativa interessante financeiramente, você está criando uma dívida na sua vida, mas na hora de você comprar ali, você pode considerar, por exemplo, o seguinte, né, você vai ter um carro de 60 mil reais ali, né, uma taxa de juros de 10%, muitas vezes, se você negociar com a própria empresa de venda, né, dessas motos, essas coisas, eles têm um banco próprio hoje em dia, que eles já consultam com juros mais subsidiados ali, porque eles querem dar saída no carro. Alguns carros chegam a sair sem juro nenhum, tá? Ainda existe esse tipo de financiamento no Brasil, que a própria concessionária faz, então você consegue ali. Outra coisa que já é possível agora, dar entrada com cartão de crédito, se você tem um limite um pouco mais alto, você pode utilizar. A contradição, né, Rosena? Você está dizendo que criar dívida é ruim, que financiar é ruim, mas daí você recomenda parcelar a entrada do bem no cartão de crédito. Daí se atrasa o cartão de crédito, não consegue pagar. Quanto que é o rotativo do cartão no Brasil? 400% ao ano, cara. Então vocês se contradizem, né? Tá, a dívida é bom ou não é? Você decide, né? Se é bom você ter uma dívida, se não é bom, porque não é bom você financiar, tá? Mas é bom você parcelar a entrada do financiamento no cartão de crédito, que é uma dívida muito mais cara se você entrar em inadimplência. Povo, Raul, pelo amor de Deus, pessoal não consegue comprar veículo novo, não. Isso porque a gente está considerando que 72 mil é o carro mais barato, que nem de 60 mil tem mais. Não tem mais. Então o upzinho tá custando 72 mil zerado. Pô, quem compra um up, né? O carro do senhor incrível. Então, se você tem aí 72 mil que você tá querendo, se você vai comprar um carro usado, não precisa ser o up nesse caso aqui. Se fosse o up, poderia colocar essa taxa de juros pela metade, pelo menos. Ué, Rosena, mas não era 10% você falou de juro? Agora você colocou 2% ao mês? Tá 24 ao ano? Agora a simulação tá mais dentro da realidade. Vamos ver como é que fica então essa simulação tua aí de financiamento. Depois eu vou simular um consórcio com um valor parecido, tanto do bem quanto de lance. Pelo menos que a gente encontrou aqui na Govesa, na Vesa, tudo quanto é ESA aqui que tem aqui perto de Goiânia, tá? Mas aqui você teria 30 mil, pior dos cenários, tá? Eu coloquei aqui com a taxa de juros de Santander que tá então, 30 mil aqui é o valor de entrada, 72 mil o valor do veículo, né? Você conseguiria uma parcela de R$ 1.208. No total, você ia acabar pagando aí R$ 30.495 de juros a R$ 102.495. Você pensa, Raul, ficou mais caro que o consórcio. E aqui você tem certeza que você vai pagar realmente R$ 1.208, independente de crise, da inflação descontrolar por alguma razão, tá bom? Então, considera aqui essa a simulação mais fidedigna. Pode considerar, se for comprar um carrinho novo, pode considerar uma taxa de juros aí de 1%. Aí, pô, caía pela metade aqui os juros, né? Nem carro novo hoje não tá com taxa de 1%, só se você der uma entrada bem alta mesmo, se você tem condições, às vezes, de dar de entrada 60% do bem, você parcela em 24 sem juro a diferença, mas isso não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Então, ainda mais carro, né? Quem pode mesmo, vai lá, compra à vista. Eu, mesmo podendo, não compro à vista, parcelo por consórcio, espero contemplar e vou lá e compro parcelado, porque o dinheiro no mercado financeiro vai render mais, desde que eu não tenha pressa o rendimento que eu ganho no mercado acima de 1% ao mês em uma carteira diversificada. Não é em qualquer CDB e não é qualquer valor. Já a taxa de administração do consórcio eu vou pagar 1% ano. Então é uma matemática simples de se entender. Não tem por que eu me descapitalizar. Eu compro parcelado, mas eu não tenho pressa nem dou lance para não encarecer justamente a operação. Só que esse financiamento ele mesmo já admitiu que é mais caro, né? Agora eu vou desenhar para você uma estratégia. Hoje eu tenho, por exemplo, aqui, nessa administradora que é parceira nossa, eu tenho aqui, 72 mil, eu consigo em 60 meses com taxa de 10% total, taxa total da administração em 60 meses. Então é só você pegar 10%, dividir por 60, a taxa dá 0,16 ao mês, comparado a um financiamento de 2% ao mês tem uma certa diferença, né? Mesmo se eu pagar mais 6% aqui de IPCA anual de correção, isso daria mais 0,5% ao mês, ainda assim ia ficar 0,66, entendeu? Então dá uma diferença grande. Mas vamos lá, 72 mil com os mesmos 30 que ele colocou ali de entrada, vamos ver como isso ficaria em um consórcio, porque daí esses 30 mil você pode colocar um lance, certo? Então isso daria um lance de
40%, dá 31 mil, dá 40%. Para você conseguir contemplar uma carta com 40%, não pode ser um grupo novo, tem que ser grupo já em andamento, com bastante assembleia realizada. Então você pode pegar, por exemplo, um grupo que abriu em 120 meses, entrar nele faltando 60 meses. O lance já vai estar, o lance máximo permitido do grupo vai estar na casa de uns 50%. Você já vai ter mais chance de contemplar. E isso é um estudo que você faz, aí tem que olhar grupo por grupo, banco por banco, administradora por administradora, para encontrar um grupo em andamento, avaliar o comportamento dos lances e mostrar para você se um lance de 40% você vai ter chances reais de conseguir contemplar ou não. Mas para fins didáticos e de cálculo, eu vou seguir os mesmos parâmetros que o Raul Sena colocou ali. Então, em 60 meses, né, financiamento que ele colocou é em 60 meses, você vai ter uma prestação inicial de 1.319. Lembrando que você pode optar por investir parcela reduzida. Deixa eu voltar aqui no vídeo dele um pouquinho, para a gente ver aqui a simulação que ele colocou, pegar os números exatos aqui. O valor da parcela do financiamento daria 1.208. Perfeito. Aí, digamos, contemplou esse consórcio, se você contemplar com este lance, você vai ficar com uma prestação de 783 por mês, se você contemplar na primeira prestação. Então, o que você paga nesse consórcio, né? Você tem lá 72 mil mais 10% de taxa, então dá 79.200, esse é o teu custo total. Agora vai ter as correções. Então você contemplou na primeira parcela, pegou 72 mil e comprou o seu carro, só que o seu saldo devedor é 46.200 e a sua prestação ficou 783. Então ela ficou R$500 a menos do que o teu financiamento. Nesse caso, o que você pode fazer? Essa diferença dos R$500 você pode aplicar por esse período, e aí talvez é isso que ele não entendeu, que alguns falam, que é justamente o quê? Pensa assim comigo, você tem R$500, então durante o prazo do consórcio, o que vale a pena? Eu posso pegar esses R$500 que está me sobrando, que é a diferença da parcela para o financiamento, e amortizar o consórcio, ou seja, pagar antecipado. Quando você antecipa parcelas, você não paga a correção, então não vai incidir o IPCA, o IGPM, a tabela do fabricante sobre as parcelas que você trouxe para valor presente, ou melhor do que isso, o problema não é pagar a correção, o problema é você saber fazer a gestão do seu dinheiro. Você pode simplesmente pegar e aqui, você pode aplicar esse dinheiro. Então, digamos que você aplique esse dinheiro durante o contrato, que são 59 meses. Então dá aqui, vou arredondar para 500, todo mês você aporta R$500 a 0,89, mantém as mesmas taxas, você vai ter no final do contrato 40 mil em dinheiro. Então você pagou normalmente o teu consórcio e tem uma reserva financeira de 40 mil. Ou você antecipa, como eu disse. Por que você vai pagar o juro do financiamento se você conseguir montar essa operação estratégica com o consórcio? Aí você pagaria 40 mil, aí vamos ver quanto que você vai pagar no total desse consórcio já aplicando aqui correção. Então você tem um saldo devedor de 46 mil, se você pagar correções, você vai pagar 4 correções, porque você pegou um contrato de 5 anos, são 4 correções que você paga na parcela. A tua parcela é 783, se ela corrigir 5% no ano, no primeiro ano ela vai corrigir R$39. Então você vai pagar 12 de 822, 9 mil. Ela vai corrigir no segundo ano. De 822, ela vai mais 5%. Vai aumentar mais 41, segundo ano. Então ela vai para 863, você vai pagar mais 12. Isso dá mais 10 mil, soma-se aos outros 9 mil. Já pagou 20 mil. Lembrando que teu saldo devedor ainda era 46 mil. Tá. Daí no terceiro ano, ela vai corrigir de novo, mais 5%. Mais R$41, ela vai para 863. Aí você vai pagar mais 12. Lembre-se, corrige só as 12 para frente. Você já pagou para trás, já corrigiu. Não vai corrigir todo o contrato, vai corrigir sempre a série de pagamento, que são as próximas 12. Então, 863 mais 12, pagou mais 10.359. Soma-se a isso, então você já pagou 30 mil. Aí, na última correção, corrigiu mais 5%, mais R$43, já foi para 906. Então, tua prestação vai terminar no teu contrato a R$906 se você pegar um IPCA médio aí de 5% ao ano de correção na prestação desse consórcio. Mais 12 parcelas que você pagou, são mais 10 mil, soma, total que você pagou foi
41 mil aqui e mais o primeiro ano que você pagou de 783, sem a correção, né? Total que você vai pagar aqui, você vai pagar 50.396, mais o que você colocou de lance, que é os 31. Então o total desse consórcio dá 81 mil. E quanto que dava no financiamento que o Raul Sena falou? 102 mil. Então, de 81 para 102, tem uma diferença de 20 mil a menos. Então, veja, mesmo com as correções, ainda saiu 20 mil mais barato. Agora, vale a pena pagar essa correção, pagar os 81 e ainda no final do contrato ter 40 mil aplicado? Na minha visão, vale a pena. Se você acha que não, então você antecipa as parcelas do consórcio e você não vai pagar esses 20 mil aí. Você não vai pagar 80, você vai pagar bem menos. É assim que funciona o consórcio, você tem que saber gerir ele. Ficou claro? Se ficou dúvida, comenta aqui que eu faço um conteúdo explicando isso mais detalhadamente com cálculos. Pra quem que é bom consórcio? Tem pra gente que é bom? Pra quem vende, né? Nossa, é uma delícia. Se você tá comprando consórcio, essas cartas já contempladas aí, se você tá mexendo com aqueles grupos que você tem um amigo, um cupincha seu que te garante as contemplação ali, é top. Você pega ali, dá o quê? 2, 3 mil? Hoje em dia tem isso. O cara pega, consegue a carta pra você contempladinha, que ele tem as manobras lá dentro da empresa, da firma, você vende ela por 15. O resto que você botou no bolso é lucro. Se você tiver... Cara, isso aí que você tá falando é ridículo, entende? Bom só pra quem vende. É como eu citei antes, o negócio distribuiu 72 bilhões na economia brasileira até setembro. Vai chegar, afinal, vai passar de 100 bilhões. Como que isso é bom só pra quem vende? Então você tá dizendo que a pessoa que conquistou a casa dela via consórcio, ela fez besteira? O empresário que renovou a frota dele, grandes empresas usam consórcio, cara, pesquisa um pouco mais. Você tá por fora, você tá vivendo uma bolha. Acho que é importante você abrir tua mente para o mercado e para a macroeconomia, para você entender como funciona a economia e os mecanismos. Nenhum produto financeiro existe à toa. Tudo foi criado com uma única finalidade, atender a demanda da população. Se você tiver um cupincha na empresa de consórcio, use o tanto que você puder, empurra consórcio na garotada. Tem problema não. É a taxa do eu sei. Quem não estudou, né, paga mais caro. É isso, juros compostos, já dizia Einstein, né? É a oitava maravilha do mundo. Quem conhece ganha, quem não conhece paga, né? É assim que funciona o mundo, tá? Pelo jeito você é o único cara que entende de dinheiro, né? Gostaria de saber quais são tuas qualificações, o que você estudou, no que você é especialista, porque o que tá cheio de economista de TikTok aí, cara, bah. Não vou também te criticar aqui se é a sua função de vida. Não adianta você vir aqui comentar defendendo consórcio, que é uma ideia estúpida. Agora, tá ganhando dinheiro com ele? Fica quietinho na sua, baixa a bolinha, deixa as pessoas ir passando aí, aproveita enquanto é tempo. Demora muito tempo para o pessoal descobrir coisa. Até hoje tem gente que ganha dinheiro com pirâmide, meu príncipe. Sua vida vai durar, você vai ter 90 anos e ainda vai estar rolando ainda. Tem gente que pega dinheiro com agiota para investir. Uma piramidezinha no começo aí. Piramidezinha no começo. O pessoal tá sempre assim. Então, se você tem aí essa habilidade, né, e tá feliz, dorme tranquilo, vai lá, né? Eu não entro nesse tipo de coisa que eu acho que é canalice. Poderia aqui, inclusive, vender Canalice, entenderam? Olha o que ele tá dizendo, que o sistema de consórcio é canalice. Então você tá dizendo que todo o mercado financeiro é canalice, né? Então você tá dizendo que os assessores de investimento, agora que os assessores BTG, XP, os escritórios linkados aos bancos de investimento são canalhas. Você tá dizendo, então, que os bancos, que são grandes bancos de varejo, que têm multicarteiras, são canalhas. Então todo o sistema financeiro é canalha, né? Pô, vocês vendem investimento, vocês vendem ações, né? Aí você vende uma ação da Americanas pro cara, o cara perde 100% do patrimônio dele, então também é canalha. Cara, o mercado financeiro é dinâmico, as pessoas têm que entender os riscos, tudo tem risco. Financiamento e consórcio são outras coisas. Agora, você vai investir em títulos, tem risco. O consórcio tem qual é o risco? O risco sistêmico, o risco do próprio emissor, igual quando você compra um CDB, o risco do emissor, e o risco de falta de disciplina da pessoa. Eu nunca vi ninguém que pagou consórcio certinho, comprou numa grande instituição, não ter o prêmio. Ela perder, é anti-perdas o negócio. Só tem que saber o que tá fazendo. Mas você chamar um sistema inteiro de canalha, pô, no mínimo, cara, assim, não sei nem o que dizer de você. Legalizado, hein? Poderia ter uma das maiores empresas de consórcio do Brasil, se eu quisesse. Mas não, eu escolho ensinar vocês. E ainda por cima você é prepotente, cara. Você sabe quanto custa pra ter um administrador de consórcio, pra ter uma licença no Bacen? Ou você acha que os caras donos das administradoras de consórcio são os quebrados? Pô, vai pesquisar um pouquinho mais, cara. Como eu disse, pesquise. Não sei se você conseguiria ter a maior empresa de consórcio do Brasil. Quem sabe uma corretora, né? E olha lá. Precisa fazer as coisas direito. Agora, quer aprender a investir? Parar de cair em golpe financeiro? Deixar de ser bobo, né? Porque eu sei que muita gente caiu nesse tipo de golpe. E é falta de informação. Eu posso te ajudar. Aí, ó, você que fez consórcio caiu em golpe, né? Ele tá dizendo que consórcio é golpe, né? A legislação do consórcio é golpista, tudo é golpe, né? Lamentável. Bom, como o Raul Sena não trouxe nada nesse vídeo, assim, números, constatações,
como ele não trouxe nenhuma análise, nenhum estudo, eu vou mostrar para você agora como você faz para utilizar consórcio. Então vai ter essa parte 2 do React aqui e eu quero que você acompanhe comigo até o final, porque eu vou mostrar para você como que você faz para investir com consórcio, ter retorno. 3 formas que você pode utilizar que mostram que é um bom investimento e que você pode se beneficiar. Isso eu vou mostrar aqui com cálculos, coisa que ele não fez. Então bora para a parte 2.